Vamos ter esse texto de partida nesta noite. Gênesis 46, 26 diz assim: todas as almas que vieram com Jacó para o Egito e que saíram da sua coxa, foram fora as mulheres dos filhos de Jacó, eram todas 66 almas. Amém? Eu vou ler apenas esse texto, mas ele não vai dar um significado de textos isolados e nem distorcido, porque nós vamos ver muitas passagens corroborando com o que diz Gênesis 46, 26. Amém? O livro de Gênesis vai revelar para nós, em seus escritos, uma família de um patriarca chamado Jacó, que morava na terra de Canaã. Jacó e sua família, eles moravam na terra de Canaã, e de repente sobreveio uma fome naquele lugar, naquela terra. Mas eu quero falar um pouco a respeito desta família, para que através disso nós possamos trazer uma aplicação para os dias de hoje, e para todos nós que se encontramos nesse lugar. A família de Jacó era regida ou conduzida pelos próprios conselhos de seu pai, Jacó, o patriarca. Tinha José, tinha Simeão, tinha todos aqueles filhos de Jacó, como a gente conhece nas escrituras. E a família vivia sob os conselhos, sob repreensões de Jacó, seu pai. Até então não haveria uma lei dada por Deus que conduzisse aquela família ou aquele povo. Alguns obedeciam a Jacó, outros desobedeciam. E eu quero mostrar também nessa oportunidade alguns erros cometidos pelos filhos de Jacó, da família do patriarca Jacó. Nós sabemos que Rúben, um dos filhos de Jacó, chegou a deitar com uma das mulheres de seu pai. Isso até então, o que viria de prejuízo, de errado desta forma de um filho deitar com a própria mulher de seu pai? Jacó não tinha uma só mulher. Então Rúben deitou com a esposa de seu pai. Até então seu pai ficou um pouco triste por ele ter ali desonrado seu pai. Mas também até aí nada demais, porque ainda não existia a lei de Deus. Aquela família, como eu repito, vivia regida pelos conselhos do patriarca Jacó. E ainda outro erro cometido foram os irmãos de José, por inveja, venderam seu próprio irmão para o Egito, para uma caravana de ismaelitas que iam passando. Eles invejavam José, porque era um jovem que seu pai o amava. E esses, por invejar, tentaram matar, mas alguns impediram, apenas lançaram numa cova e por inveja lançaram José para bem longe, para ser escravo no Egito. Isso também trouxe muita tristeza para Jacó, seu pai, patriarca da família. E também o acontecimento da morte de Siquém, um homem que se atreveu a violar Diná, filha de Jacó, irmãos de Simeão e todos aqueles irmãos de José. Siquém foi morto por conta que forçou a fazer o ato do sexo com a sua irmã Diná, com a irmã dos filhos de Jacó, uma das filhas de Jacó. Esses três exemplos eu estou dando porque até então isso acontecia, mas não era nada tão grave. Tanto a morte, como o adultério, como a falta de respeito, ou até a desonra dos filhos para com o pai, como aconteceu. Era uma família que vivia pelos conselhos do patriarca Jacó. Nós podemos ver isso hoje, que as pessoas, os pais que não seguem a Deus, que não obedecem à palavra do Senhor, tentam também reger seus filhos ou conduzir da forma dos seus próprios conselhos, quando na verdade nós todos devemos viver aconselhado pela própria palavra de Deus. Alguns pais ensinam seus filhos o que já aprenderam de seus pais. Os avós ensinam para os pais ensinam para os filhos, e muitas vezes não tem nada a ver com as ordenanças de Deus que se encontram na palavra. Isso é muito normal a gente ver. Então vimos essa família
quando a fome afetou a terra de Canaã, essa família desceu até o Egito em busca de pão, os filhos de Jacó, e lá conheceram José, seu irmão, que tinha sido vendido até então, como eu mencionei. E através de todo esse acontecimento, José era o governador da terra do Egito, que Faraó o pôs. Então José mandou que trouxesse seu pai, sua família e todos, e a família desceu. E as escrituras vai dizer que até então todos os membros da família de Jacó eram 66 almas, e lá, quando se juntou com José e com os filhos de José, fechou os 70. O povo de Deus até então na terra do Egito eram 70 almas ao todos. Até então viviam ainda da mesma forma, alguns desobedecendo, outros obedecendo, mas não havia ainda a lei de Deus. Era o próprio patriarca quem regia com seus próprios conselhos. Mas o que aconteceu? A Bíblia vai dizer que essa família se multiplicou muito mesmo. E chegou a quê? Chegou a 600 mil homens. Uma família que chegou no Egito com 66 pessoas, agora com todo aquele acontecimento que o povo de Deus é libertado do Egito, de volta à terra prometida, aquela caminhada no deserto, como nós conhecemos, a abertura do Mar Vermelho, as águas amargas, a água amarga transformou-se em água doce, próprio para uso e para beber. Enfim, agora já eram 6 mil homens, sem contar com mulheres e crianças. Mas agora o que acontece? Não tinha mais como os patriarcas, os pais de família, tomar de conta de 6 mil homens. Não tinha mais como. E o que Deus faz? Deus chama um homem chamado Moisés no monte e dá a lei para que pudesse reger aquelas pessoas, porque já eram muito. 6 mil só homens, fora as crianças e mulheres. Então Deus chama Moisés no monte e dá a lei escrita em tábuas de pedra. E dali então agora todo aquele povo ia ser regido, ou iam viver de acordo com o que Deus passou para Moisés as instruções de como viveria. Nós sabemos que lá em Êxodo 19, Moisés recebe a lei, e Moisés passa a lei que Deus ordenou para aquele povo. O povo agora já conhecia qual seria a vontade de Deus, porque eles creram. Alguns, como acontece no meio de todo mundo, alguns céticos, alguns incrédulos, não criam. Viu que Moisés estava demorando muito no monte a receber as instruções de Deus, fizeram um bezerro para adorá-lo e tê-lo como Deus, mas enfim, o povo agora estava sabendo qual a vontade de Deus. A lei mostra, a lei também de Deus, que Moisés recebeu no monte, ela serve hoje como um espelho. Até então aquele povo, alguns obedeciam, outros não, alguns obedeciam sem vontade, mas querendo agradar a Deus em cumprir a lei, não de coração, mas por querer mostrar que estava agradando a Deus, sendo que o coração estava longe, como o próprio profeta Isaías vai dizer. E o que acontece? Que a lei se transforma verdadeiramente em um espelho. Como assim um espelho, irmão Gilmar? Eu estava até entendendo, mas você disse que a lei se transformou num espelho, eu já não estou entendendo. A lei, ela é posta como um espelho. Ora, vejam só, todos nós aqui, quando se levantamos de manhã, é certo que a gente vai de frente ao espelho, e aquele espelho, ele vai servir, ô irmão João, para mostrar os seus defeitos, aquilo ali que você vai precisar se arrumar. De repente você vai trabalhar, a mulher arruma o cabelo, passa aqui uma maquiagem, se ajeita toda, ajeita a roupa. O homem passa o cinto, olha como é que está o espelho, está lhe mostrando aquilo ali que você deve consertar em você. Do mesmo jeito é a lei de Deus. A lei de Deus, ela veio para mostrar a você todas as suas falhas e os seus defeitos, não para que você cumpra e seja salvo, porque a Bíblia vai dizer que todo aquele que procura cumprir todos os preceitos da lei, mas escorrega em apenas um, se faz culpado por todos. Foi o que aconteceu, irmão Jerônimo, com um jovem rico. O jovem rico guardava a lei, desde sua meninice, guardava todos os preceitos da lei, e chegou para Jesus se achando que estava salvo porque guardava toda a lei, e disse: bom mestre, o que é que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: conhece a lei, os preceitos? Conheço sim, guardo todos, desde pequeno. Jesus olhou lá para o íntimo do coração daquele homem
e viu que ele estava deslizando no segundo mandamento da lei de Deus, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele não estava amando porque tinha tanta riqueza, estava acumulando riqueza e não repartia com os pobres. E Jesus disse: faz-te bem, agora vende tudo que tu tem e reparte com os pobres. Aquele jovem baixou a cabeça e saiu, porque a palavra de Deus disse que ele tinha muitos bens, muitas riquezas. Então é dessa forma. Já vimos que foi necessário Deus dar a lei para o povo, para que o povo tivesse um rumo, tivesse um sentido para a sua vida terrena, enquanto estivesse aqui nesta terra. Lá em Romanos 10:4 vai dizer que o fim da lei é Cristo, para todo aquele que crê. Então já começamos a ver que quando Jesus vem, quando Jesus é gerado no ventre de Maria, que ele nasce e começa os seus ensinamentos, mais na frente passaria para os apóstolos, e os apóstolos iam ter zelo, que com certeza chegou até o século 21, porque ainda há homens pregando essa mesma doutrina que Jesus e os apóstolos ensinaram. Então Jesus veio, e o que ele fez? Ele aboliu ou cumpriu aquela lei sacrificial e a lei ritualista e as festas solenes. Por exemplo, a guarda do sábado, isso estava na lei de Moisés. O pagamento do dízimo não tem nada a ver com fidelidade, que os pastores dizem: não, isso é mentira, dê o dízimo, seja fiel. É mentira. O dízimo era uma obrigação da lei de Moisés, tinha que dar o dízimo. Foi dada antes da lei, mas quando chegou na lei ficou mais severa, tinha que cumprir. Agora, aqueles adúlteros que se tornavam adúlteros por fazer o ato, Jesus vem, quando ele cumpre a lei, e diz: ouviste o que foi dito aos antigos? Não adulterarás. Eu, portanto, digo que todo aquele que olhar para a mulher no seu coração desejar, já é considerado um adúltero. Então Cristo, ele cumpriu a lei sacrificial e ritualista, ele foi circuncidado, foi apresentado no templo, mas agora ele vem, e essa lei ritualista sacrificial das festas solenes, ele cumpre ela e traz a graça para a nossa vida. Mas a graça também, ela não é muito fácil para aqueles que Deus não se revelar. Porque, por exemplo, na graça vai dizer que se alguém bater na nossa face, nós temos que dar o outro lado para bater. A graça diz que nós devemos amar o nosso inimigo e orar por ele. Quem é que faz isso pelo inimigo? O cara chegou, deu 3 tiros na cabeça do seu filho, matou, virou um inimigo seu, porque é um homicida de um dos seus familiares. Quem é que vai amar um homem desse? É ou não é duro? Jesus disse para nós amar o nosso inimigo. O mau vizinho todo dia procura o seu mal. Você já procurou fazer amizade com ele, já orou por ele, já rezou, já fez tudo para fazer as pazes com ele, ele não quer nem acordo com você. Você vai amar uma pessoa dessa? Mas é exatamente esse o espelho da lei, que por nós não sermos capazes de fazer isso, aí nós corremos para Cristo. Senhor, realmente eu não consigo perdoar aquele inimigo, aquele homicida, aquela pessoa que matou um ente querido meu, eu não consigo amar ele e nem perdoar. É por isso que nós não somos salvos pelos nossos próprios méritos e nem por bondade. Homem nenhum consegue entrar no céu pelas bondades, porque nós não somos bons, nós somos mal. A Bíblia é quem vai dizer, não é o irmão Gilmar, que Deus viu que a maldade do coração do homem só se multiplicava. Deus até então mandou aquele dilúvio sobre a terra, exterminou tudo quanto tinha fôlego de vida, e só deixou apenas 8 pessoas, a família de Noé. Mas quando as águas do dilúvio secou, que a arca baixou, que aquelas pessoas saíram da arca, começou novamente o pecado. Noé se embriagou, os filhos de Noé viram ele nu, que naquele tempo era abominável, ainda é, mas Deus se irava bem mais com aquele tipo de situação. Então o que acontece hoje? Jesus veio, Jesus homem, Deus homem. Jesus foi menino, foi rapaz, ficou adulto. Com 30 anos ele começou o ministério. 3 anos de ministério de Cristo. E ele trouxe exatamente, claro, de outra forma do novo pacto,
A mesma lei que Deus deu a Moisés lá no monte, Cristo trouxe para nós. Mas repito, não de uma forma ritualista nem sacrificial. Tudo agora regido pela sua graça. Então hoje você pode viver a sua vida da forma que você quiser. Você pode ser tudo. Tem pessoas que são ladrões, pessoas que são prostitutas, tem um homossexual. Essas pessoas estão vivendo a sua vida e nada acontece com eles. Estão vivendo na prática do pecado. Tem um pastor que faz da obra de Deus a fonte de lucro, que faz tudo para tirar dinheiro usando o nome de Deus. Ele está quietinho lá, não sente uma dor, uma unha. Mas só que essa mesma graça que Cristo veio e trouxe a salvação para nós, no fim disso tudo também há uma condenação para esses que desprezar não a lei que Moisés recebeu no monte, mas a graça que Cristo trouxe sobre essa terra por meio do seu evangelho. Cristo ensinou os seus apóstolos, os apóstolos foram pregando, foram fazendo mais discípulos. Chegamos no século 21 com essa mesma doutrina que Cristo ensinou. Nós não somos perfeitos como os apóstolos foram. Nós todos somos pecados. Hoje eu pequei, e quem não tiver pecado aqui hoje, a gente faz um quadro aí e de pendura aqui, porque ninguém, não tem como não ter pecado hoje. Todos pecamos, por pensamento, por desejos impuros ou por palavras, mas o certo é que nós pecamos. Então, a nossa lei hoje foi o próprio Cristo quem nos deu. A lei de Moisés, ela findou-se com a morte e ressurreição de Cristo. Hoje, a lei, a graça, a salvação, a propiciação, ela acontece ao ouvir. Todos têm que ouvir a palavra de Deus, a palavra da salvação. Não é uma campanha, não é uma missa, não é uma sessão do espiritismo e nem da macumba, não é nada disso. Tem que ser o evangelho. Porque se Deus, antes da fundação do mundo, Ele escolheu aqueles que vão ser salvos, essas pessoas, os salvos, vão se identificar quando ouvir o evangelho. É quando ouvir o evangelho. Você pode ouvir qualquer tipo de seita ou de ensinamento, você pode achar bonito, pode não lhe repreender, pode ser palavras doces de ouvir, mas quando você escuta o evangelho, ele é um pouco diferente. Porque, irmão Davi, o evangelho, ele revela exatamente o pecado e a situação pecaminosa que o homem se encontra. E é qualquer um. Pode ser o católico, o crente, o umbandista, pode ser qualquer um. Na hora que o evangelho chega, ele revela o pecado na vida, principalmente do crente, do evangelho que vive lendo a palavra de Deus. Eu sou o primeiro, sempre que eu me debruço no evangelho, eu mesmo vejo as minhas falhas, a própria palavra de Deus me mostrando, porque ninguém é perfeito. E quem achar que ao ouvir o evangelho e se converter vai parar de pecar, você está enganado. Pecado continua, mas agora você peca ciente. E se nós pecamos, temos por Cristo um advogado. Você, por se converter, por aceitar Jesus, como é o termo que muitos conhecem popularmente, por você aceitar Jesus, não pense que você vai ficar isento do pecado. Você vai continuar pecando. Agora não só mais amando e nem gostando de pecar. Você vai pecar e no mesmo instante se entristecer. Não é todo crente, não é todo evangélico, não é todo pregador que tem coragem de dizer isso. Porque no momento que eu digo isso, eu estou dizendo que acontece comigo também. E há um povo aí legalista que faz parte do sistema religioso, que eles são mais santos do que todo mundo. Inclusive não pode mostrar o braço, não pode mostrar a perna de joelho para baixo, porque é santo demais. Só que as escrituras não dizem isso. As escrituras mostram uma graça que ela veio mostrar que nós somos pecadores e precisamos, carecemos de um Salvador. E esse Salvador é somente Cristo Jesus. A própria palavra de Deus vai dizer: Deus entregou tudo nas mãos do Filho. O poder da salvação está com Jesus Cristo, e Ele vai dar por meio da revelação do Evangelho. Aqueles homens, filhos de Jacó, que mataram a Siquém por violar sua irmã Diná, aqueles homens mataram todo mundo, e ainda levaram as suas coisas, tudo quanto possuía, chamados despojos.
Aqueles homens mataram Siquém, seu pai, todos os seus servos. Eles mataram, não sabiam que era, não sabia que era pecado, sabia que estava fazendo alguma coisa que seu pai repreendia. Seu pai repreendia severamente eles porque eles faziam isso, matavam as pessoas, odiava seu irmão José, mas não tinha nada em que o velho dissesse, o patriarca, que Deus não estava se agradando, porque não havia lei. Do mesmo jeito é hoje. Se você pensar que uma mentira que você conta para tirar proveito por meio dela, você sabe que o Evangelho reprova isso. E os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Uma mentira que você contar é o suficiente para você ficar fora do reino de Deus. Então, aqueles homens faziam isso, apenas recebia repreensão de seu pai. Hoje nós fazemos, não precisa nossos pais repreender, porque nós já sabemos que é errado, porque a própria palavra de Deus diz. Agora só que hoje há um sangue derramado na cruz do Calvário, houve um sangue derramado, que ele tem o poder de perdoar. Perdoar o homicida que já matou 10, que estrangulou cortando o pescoço, que ninguém quer, todo mundo quer distância de um homem desse, há perdão para ele. Há perdão para o efeminado, que muitas pessoas olham e desprezam, porque é um gay, é um homossexual, há perdão para ele, se ele se arrepender de seus pecados e correr para o sangue de Cristo que purifica. O próprio Deus vai dizer: sou eu quem limpa as tuas transgressões. Deus fala na palavra: sou eu quem limpa as tuas transgressões, e dos teus pecados não me lembro mais. Olha que palavra maravilhosa. Mas tem uma decisão a partir de nós, não a decisão de querer ser salvo ou não, porque aí isso está no poder de Deus, mas isso tem que partir de nós. Ouvir a palavra, reconhecer que é a própria palavra de Deus e procurar andar nos caminhos de Cristo. Irmão Gilmar, e a respeito da morte? Porque aquele povo daquele tempo, as pessoas que morriam, ninguém sabia para onde ia. É tanto que quando Jesus revela para aquele povo, o irmão Jerônimo, que para onde ele vai, eles não poderão ir agora. Alguns daqueles judeus que estavam ali, eles diziam: mas para onde é que ele vai? Será que ele vai para a dispersação? Não sabia, não entendia nada de morte. Aí lá em Romanos vai dizer: agora o ministério que estava guardado em silêncio desde a fundação do mundo, agora revelado pelo Evangelho de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E uma dessas revelações que o Evangelho traz é a respeito da nossa morte, depois que nós partirmos dessa vida terrena para a vida eterna. Até então, aqueles 600 mil homens, eles não sabiam o que aconteceria depois da morte. Alguns diziam que acontecia isso, outros diziam que acontecia isso, mas agora Romanos vai dizer que o Evangelho, ele traz essa revelação desse silêncio a respeito da morte e da salvação que estava guardada desde o tempo da fundação do mundo. Cristo vem e revela para os seus apóstolos, e os apóstolos escrevem as cartas apostólicas, e hoje qualquer um de nós temos acesso em conhecer isso. Hebreus 9:27 vai dizer que ao homem está ordenado a morrer uma só vez, e logo depois disso enfrentar o juízo. Há um movimento carismático que vai dizer que quando o homem morrer, ele vai para um lugar intermediário chamado purgatório, e dependendo das rezas, de algumas coisas que for feitas aqui na terra pelos seus familiares, a alma voa do purgatório e vai para o céu. Isso é heresia, isso é mentira. Isso foi criado pelo Vaticano, pelo catolicismo romano, não existe nas escrituras. Então o que acontece depois da morte? O julgamento. Ao homem está ordenado a morrer uma só vez, e logo depois disso, morreu, já vai para o julgamento. Hoje há um trono que se encontra de graça, que todos vocês podem ter acesso, que está lá em Hebreus 4, o trono da graça. Desculpe que eu não estou bem sabendo se é Hebreus 4, mas há o trono da graça que todos nós deveríamos correr. O trono da graça, aonde ainda há pecado para qualquer tipo de, aonde ainda há perdão para qualquer tipo de pecado que você tenha cometido aqui na terra. Mas se morrer com esses pecados,
sem confiar em Cristo, sem crer que Cristo tinha o poder de perdoar os seus pecados e levar para a vida eterna diante de Deus, você vai ser condenado no grande trono branco que se encontra lá no livro de Apocalipse. É por isso que nós estamos aqui todos os meses trazendo essa palavra. Vocês sabem que nós mostramos muito a prática errônea dos falsos profetas, mostramos as falsas doutrinas que eles trazem, os modos que ele trabalha, a ganância por tirar lucro dos fiéis por meio de sua fé. Nós mostramos tudo isso para que vocês fiquem despertados, porque saíram muitos insubordinados usando palavra lisonjeira para fazer do povo de Deus um meio de ganhar dinheiro. Mas também vocês são testemunhos que nós trazemos nesse lugar também a palavra de Deus, a palavra da salvação, que todo homem deveria ouvir. Algumas seitas e algumas falsas religiões, quando eles trazem para vocês, aos ouvidos de vocês, aliviando os comichões que há nos ouvidos, eles falam apenas da graça de Deus. Eles não falam que o pecado leva o homem à condenação, porque isso não é muito bom de ouvir. Nós sabemos que muitas vezes isso afadiga quando nós falamos do pecado, mas é exatamente quando a palavra de Deus é aberta mediante o pecador, uma das primeiras coisas que ela revela é o pecado do homem. Os apóstolos tiveram uma certa preocupação ou um certo zelo. De todas as partes em que eles tiveram acesso a evangelizar, uma das primeiras coisas que eles faziam era apresentar um Cristo que foi morto, ressuscitado e tem um poder sobre a vida eterna para dar àqueles a quem crê. Infelizmente eu preciso revelar uma coisa para vocês nesta noite. Nós sabemos que nem todos crerão no Evangelho de Jesus Cristo. A palavra de Deus vai mostrar lá em Lucas 4 a respeito de uma parábola. A Bíblia vai dizer que eis que o semeador saiu a semear, e em terras diferentes aquele semeador ia jogando a semente. Algumas caíram nos pedregais, onde havia pedras, rochas, como nós conhecemos aqui como lajedo. Aquela semente ela até nasceu, mas não tinha terra para as ramas fixar, para que ela pudesse crescer. Outras caíram no meio dos espinhais. Quando ela quis brotar para crescer, os espinhos sufocaram ela. Esses são os que se preocupam com a vida terrena. Esses são os que têm preocupação em enricar, ter uma vida abastada e não atenta para a palavra de Deus, que é tão simples de entender. Mas a palavra de Deus também vai dizer que algumas sementes caíram em boas terras, e essas cresceram, germinaram, deram muitos frutos. É o que acontece. Uma das parábolas mais poderosas que que Lucas tem nos seus relatos do seu evangelho. Mas eu creio que a nossa vinda aqui não é em vão. Eu sei que aqui alguns já creram, ou alguns crerão, mas nós sabemos que esse processo também depende de Deus, porque a própria parábola vai dizer também que o semeador, o agricultor, ele planta a semente e vai para casa dormir, se deitar, descansar. Nem o próprio agricultor ele vai entender como aquela semente vai morrer, apodrecer debaixo do chão, e depois nasce aquela árvore ou aquela planta que dará muitos frutos. Ninguém entende como é isso. Do mesmo jeito é o trabalho do missionário, do evangelista, do pregador do evangelho. Nós trouxemos aqui o evangelho, mas esperamos que o crescimento venha da parte de Deus no coração de vocês.